Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da palavra do Senhor. E o título da nossa live é Não Pregamos Assim. Talvez você esteja curioso, mas o que vocês não pregam? Como que a gente não prega, né? O que significa esse título, né, dessa live? Não Pregamos Assim. Meus irmãos, aqui eu gostaria de apresentar uma defesa ao dispensacionalismo. Algumas pessoas, infelizmente, né, de outras vertentes teológicas, como amilenistas, muitos deles, ou a grande maioria talvez, enxerga o dispensacionalismo como se fosse uma heresia, como se fosse um falso ensinamento. Alguns chegam a falar que é heresia, outros mais calmos falam que é apenas uma vertente errada ou uma visão errada sobre a interpretação da Bíblia. Os irmãos sabem que nós, na nossa igreja, nós somos dispensacionalistas, né? Ou seja, nós enxergamos que Israel é Israel, igreja é igreja, e que Deus, ele trabalhou com Israel de uma maneira, trabalha com a igreja de outra maneira, tem planos para Israel, e esses planos, muitos deles ainda irão se cumprir, e a igreja não é continuidade de Israel. Então, a grosso modo, vamos falar que o cerne do dispensacionalismo é você enxergar que Israel e igreja são povos diferentes, são povos distintos, são dois povos do Senhor, as quais Deus ele trabalha de maneira diferente. Então, nós que somos dispensacionalistas, acreditamos que Deus no Antigo Testamento levantou um povo por meio de Abraão, né, para fazer de Abraão uma grande nação, e Deus abençoou essa nação. A nação de Israel era para ser a evangelizadora do mundo. E no Antigo Testamento, a maneira de Israel cativar as pessoas ou evangelizar era sendo atrativo. Os povos olhavam para Israel, viam que eles tinham leis diferentes, costumes diferentes, então se interessavam pelo Deus da nação de Israel. Por exemplo, lembra da rainha de Sabá? Aí eu ouvi dizer que existe um rei muito sábio lá em Jerusalém, lá em Israel, e olha só como ele guia essa nação. Não é uma nação diferente, eu vou lá para buscar e conhecer mais sobre toda essa glória que eu tenho ouvido e visto. E ela foi lá, e de fato, aquilo que ela viu se confirmou, e ela disse, nossa, e ainda o que eu vi não é nem 10%. Né? De fato, a glória da nação de Israel é muito superior. E lá ela conheceu sobre Deus, e lá ela se converteu. A rainha de Sabá se converteu ali naquela visita a Israel. Salomão, então, mostrando a glória do Senhor, ela então se converte a Deus. E quando ela volta para sua terra, ela volta já convertida. Nós podemos ter certeza absoluta da sua conversão, porque Mateus capítulo 12 diz para nós, Jesus Cristo, ele fala, olha, eu condenarei essa geração, e no juízo final, a rainha de Sabá se levantará para condenar vocês e julgar vocês, porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês estão me rejeitando. Então deixa muito claro esse texto e a revelação de Jesus Cristo que a rainha de Sabá se converteu. E ela será uma auxiliadora no grande trono branco para julgar aquela geração que viu e ouviu a Jesus Cristo, mas não creu em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós cremos que era assim que a nação de Israel deveria cativar o mundo. Só que quando chegou o Messias, quando chegou o Cristo, Israel não aceitou a Jesus. Olha, esse Jesus nós não aceitamos como Messias, não aceitamos como Cristo. É por isso que João capítulo 1, versículo 11 diz, veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Era para Jesus já inaugurar o milênio ali, se Israel tivesse aceitado a Jesus Cristo. Mas visto que Israel rejeitou a Jesus Cristo, Jesus postergou o reino terreno, o reino milenar. O que é postergar? Adiar, jogou mais para frente. Não vou inaugurar agora, vou deixar mais para frente o reino então. Então ele não inaugurou o reino ali, visto que a sua própria nação o rejeitou. E quando Jesus apareceu, meus irmãos, ele veio pregando a mensagem do reino, o evangelho do reino. Qual era o teor da sua mensagem?
Arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Jesus, ele veio ali para reinar também, ele veio para morrer na cruz e também veio para reinar, já para instaurar o seu reino ali, né? Colocar agora Israel no centro do mundo. Mas Israel rejeitou, então o reino foi postergado, Israel foi então rejeitado temporariamente por Deus, e Deus agora levanta um outro povo que nasce em Atos capítulo 2, que é a igreja, a qual eu faço parte e você também faz parte da igreja de Cristo, você que já creu no sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos o que nós chamamos de dispensação da igreja, ou era da igreja. Então Deus está trabalhando com esse povo agora, a igreja. Mas a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer localidade, de qualquer cultura e etnia, crendo em Jesus Cristo, faz parte da igreja. Deus concluirá o trabalho com a igreja no arrebatamento. E quando Deus arrebatar a igreja, ele volta a trabalhar com Israel. O que eu estou ensinando para vocês? Que eu estou mostrando claramente que os dois povos são distintos. Tanto a igreja quanto Israel são separados. Perceba que Deus não mesclou eles todos. Na igreja tem judeus ou israelitas e gentios mesclados, misturados. Mas não mesclou com a nacionalidade de Israel. Perceba, igreja não é uma continuação de Israel e também não substituiu Israel na história. Deus não varreu Israel do mapa e dos seus planos. Não, Israel ainda está no plano do Senhor. Isso, meus irmãos, é mostrar ser dispensacionalista. Você está entendendo que Deus, ele trabalhou com Israel e ainda vai voltar a trabalhar com Israel, mas hoje está trabalhando com a igreja. As promessas de Israel não se aplicam para a igreja, assim como as promessas para a igreja não se aplicam para Israel. Então tem promessas distintas, específicas para esses dois povos de Deus aqui na terra. Isso não significa, como nos acusam erradamente, que a gente fala também, que então quer dizer, já que Israel é povo de Deus, então quer dizer que Israel já é salvo, todo mundo é salvo, só pelo fato de ser judeu? Não, nada a ver. O fato de Israel ser povo de Deus é porque Deus escolheu essa nação para trabalhar no mundo inteiro. Mas todos os judeus que não creem em Jesus Cristo vão para o inferno. Todos os judeus que não creem em Jesus Cristo, eles irão para o inferno. Hoje nós vemos uma Israel incrédula. Olha, meus irmãos, Deus ainda vai trabalhar com esse povo, vai trabalhar com essa nação. Deus tem o seu olhar especial para essa nação. Só que hoje Deus está trabalhando com a igreja. Todos os judeus hoje, israelitas, que morrem sem Cristo, vão para o inferno e vão perecer lá eternamente. Mas a palavra de Deus mostra já uma profecia que haverá uma conversão nacional. Israel vai se converter a Deus e essa conversão se dará no período tribulacional, no período da tribulação. Dois povos distintos, promessas diferentes. Mas aqui eu gostaria de fazer uma defesa. Por quê? Os irmãos amilenistas, ou que têm uma visão diferente, né, sobre escatologia, alegorizando muitas coisas da escatologia, alegorizando Apocalipse, vendo a igreja como sendo existente já no Antigo Testamento, que todos os salvos do Antigo Testamento já faziam parte da igreja e que a igreja hoje é apenas uma continuação do Israel salvo do Antigo Testamento. Alguns deles fazem uma acusação contra nós. E que acusação é essa? Eu queria ler na íntegra esta acusação que não é verdadeira. Eu estarei lendo aqui um trecho desse livro, Plano da Promessa de Deus, de Walter Kaiser Jr. E ele falando do dispensacionalista, olha só o que ele diz aqui. Eu lerei então aqui a página 28, logo no início dessa página, ele falando sobre a visão dispensacional. Ele diz assim: abre aspas, o dispensacionalismo tradicional ou clássico dizia que Israel e a igreja tinham identidades, promessas, programas e destinos separados. Beleza, até aí tá certo. Portanto, o dispensacionalismo, em sua forma clássica, faz distinção entre os povos de Deus, Israel e a igreja. Os dois programas divinos, o reino de Deus e o reino dos céus. Preste atenção agora.
Diz ele que Jesus veio com uma oferta do reino para Israel, que foi recusada. Por isso, a oferta do reino foi adiada e com isso Jesus foi obrigado a passar pela cruz. Ponto final aqui, fecha aspas aqui. Meus irmãos, ele nos acusa aqui nesse texto que os dispensacionalistas pregam então que, já que o reino foi postergado, já que Israel rejeitou a Jesus Cristo e o reino teve que ser adiado, então Jesus foi obrigado a passar pela cruz. Ele coloca aqui que nós pregamos como se a cruz fosse um plano B aí do plano de Deus. Já que não deu certo o meu reino que eu ia estar agora, então Jesus tinha que passar então ali pela cruz, foi obrigado a passar pela cruz. Foi uma surpresa, né, e passar ali pela cruz. Meus irmãos, nós não pregamos isso. A cruz não foi uma surpresa, a cruz não foi um plano B. Tanto o reino milenar quanto a cruz já estavam preditos nos planos de Deus. Deus antecipadamente já tinha planejado isso, tanto o reino de Cristo terreno quanto a cruz. Olha, independente se Israel aceitasse ou rejeitasse a Cristo, Jesus Cristo ele passaria pela cruz, porque isso já tinha sido predito no Antigo Testamento. E Jesus deixou isso muito claro. Quando nós lemos, meus irmãos, o Antigo Testamento, nós vemos ali as promessas falando do reino de Cristo, que Cristo vem para reinar, o cetro de ferro, Salmos, por exemplo, capítulo 2 fala disso também, o reino de Jesus Cristo terreno. Mas também nós temos textos que falam da morte de Jesus Cristo. Isaías capítulo 53, por exemplo, falando que ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então perceba, meus irmãos, se Israel aceitasse ou se rejeitasse a Cristo, independente da escolha de Israel, a cruz é um fato. Por quê? O reino milenar, esse plano, trata com o povo de Israel, mas o plano da cruz trata com o mundo inteiro. A cruz não foi um plano B, a cruz não foi um acidente no percurso, a cruz não foi uma consequência da rejeição de Israel, não. Ainda que Israel tivesse aceitado Jesus como Messias e o Messias plantasse ali agora o reino milenar, Jesus Cristo ele morreria na cruz. Por quê? A solução para o pecado é somente através da cruz de Jesus Cristo. E ele trataria com o mundo inteiro através da cruz. Então perceba, meus irmãos, independente se os judeus aceitassem ou rejeitassem a Jesus Cristo, Jesus passaria pela cruz. A cruz não foi um plano B, Jesus não foi obrigado a passar pela cruz porque os judeus rejeitaram. Não, nós não pregamos isso. Tanto o reino quanto a cruz já estavam nos planos de Deus. E Jesus também deixou isso muito claro. Ele deixou claro que já estava nos seus planos a cruz também. Por exemplo, Lucas capítulo 9, versículo 22, quando os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, quando essa rejeição foi muito clara, então olha só a maneira como Jesus começou a ensinar os seus discípulos. O versículo 22 diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus Cristo já sabia de tudo isso. Por quê? Ele é próprio Deus e o Antigo Testamento já previa isso. O Antigo Testamento já decretava a morte de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo ele veio aqui na terra, a sua primeira vinda, para morrer pelos nossos pecados. O que foi postergado foi o reino, porque Israel rejeitou o reino. Israel rejeitou o rei. Por causa disso, deles terem rejeitado o rei, então o reino foi jogado mais para frente. Quando o reino acontecerá novamente? Quando Israel aceitar a Jesus Cristo. E isso se dará no período tribulacional. Quando a igreja, meus irmãos, subir, arrebatamento, for para o céu, então aqui na terra vai começar o período da tribulação. E é na tribulação que os judeus vão se converter a Jesus Cristo. Logo de cara nós temos ali a conversão de 144 mil judeus, que serão os principais responsáveis pela pregação aqui na face da terra, sairão pregando pelo mundo inteiro, mas até o final nós vamos ver judeus se convertendo, e na vinda de Jesus Cristo para libertar esse povo, eles se converterão. Então nós teremos ali uma
Salvação nacional. Eu também não estou dizendo que todos os judeus na tribulação irão se converter, né, indistintamente. Não, muitos judeus, eu acredito que vão ficar do lado do anticristo, vão aceitar a marca da besta. Muitos judeus não vão aceitar esse Jesus, mas haverá uma salvação nacional, onde o remanescente será salvo. A palavra de Deus nos ensina isso lá em Mateus capítulo 23, sobre a salvação da nação de Israel. Mateus capítulo 23, versículos 37 ao 39 dizem assim para nós: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Meus irmãos, Deus, nesse versículo 37, está mostrando que os judeus é um povo escolhido de Deus e que Deus ali estendia sua mão salvadora, mas os judeus não quiseram. O fato dos judeus rejeitarem a Deus, o que resultou? Resultou no versículo 38, o que é que diz o versículo 38? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Meus irmãos, isso se cumpre até hoje. Hoje, Israel é uma casa deserta. Deus não fala por meio dos judeus, Deus fala por meio da igreja, por meio da sua palavra. Deus não fala por meio dos judeus, Deus não levanta mais profetas ali entre os judeus, porque ele não está falando com o mundo por meio dos judeus. Os judeus nem rei mais têm, nem sumo sacerdote têm, eles nem têm templo. Perceber que é uma casa deserta, é uma casa abandonada. Mas Deus um dia voltará para essa casa. Como diz o versículo 39, uma profecia de salvação nacional. O 39 diz assim: Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, Israel um dia vai dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Na batalha do Armagedon, isso é um imaginário meu. Eu imagino ali na batalha do Armagedon, quando Jesus Cristo estiver descendo para libertar o povo judeu, e Israel vê Jesus Cristo, eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus lidar com essa nação, depois de vencer a batalha do Armagedon, se apresentando pessoalmente para os judeus, eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Haverá uma conversão nacional. Haverá, meus irmãos, salvação nacional para os judeus. Eles voltarão a ser a centralidade nos planos de Deus e no mundo, no cenário político, no reino milenar. Então perceba, meus irmãos, que nós, dispensacionalistas, nós não pregamos que a cruz foi um acidente e que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obras também, nós não pregamos isso. O que nós pregamos é que a salvação sempre foi pela fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e que a cruz não foi um acidente de percurso, a cruz já estava decretada nos planos de Deus, e tanto o reino milenar quanto a cruz estavam nos planos do Senhor. Visto que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo como rei, o reino foi postergado, não foi anulado, foi apenas postergado. Mas o plano da cruz ainda estava de pé. O plano da cruz não foi um acidente, não foi um plano B, não foi algo que Deus inventou momentaneamente. Não, o plano da cruz era algo que tinha que acontecer. Com os judeus aceitando Jesus ou não aceitando, iria acontecer. Porque a cruz trata com o mundo inteiro. O reino trata com Israel. Já que Israel rejeitou o reino então foi adiado. Mas a cruz não poderia ser adiada. Jesus Cristo veio aqui na terra também, especificamente para morrer ali na cruz pelos nossos pecados. Como diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que no tempo certo, no tempo oportuno, então Cristo ele veio. No tempo perfeito de Deus, Cristo ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então aqui, meus irmãos, apresentando uma defesa. Dispensacionalismo não é uma heresia. Nós percebemos que a visão dispensacional está aqui nas Sagradas Escrituras. Deus separa Israel e separa a igreja. São povos distintos, povos diferentes. Nós vemos como um erro interpretativo falar que a igreja e Israel é a mesma coisa, que igreja é uma continuação de Israel e que os salvos do Antigo Testamento já faziam parte da igreja espiritual de Cristo.
Para nós vemos como um erro interpretativo alegorizar as Escrituras. Pegar o livro de Apocalipse, Daniel, Ezequiel, né, muitos textos que falam de escatologia e muitos textos que são especificamente para Israel, alegorizar para tentar aplicar como se fosse hoje para a igreja. Então nós vemos como um erro interpretativo. Então aqui apresentando uma defesa do dispensacionalismo por causa de algumas acusações que tentam implantar para nós que nós não pregamos. Nós chamamos isso de fazer espantalho. O que é fazer espantalho? Você monta então ali uma figura, você monta então ali um personagem que não é real e você bate nele, fala isso aqui não é real, isso aqui não é real, isso aqui é um espantalho. Só que isso é um espantalho que você montou, que a pessoa monta e depois tenta jogar nas nossas costas. Não, nós não pregamos muitas das coisas que eles dizem que nós não pregamos. E infelizmente, mesmo que a gente fale, mas nós não pregamos isso, eles continuam, infelizmente, falando, não, vocês pregam, muitos pregam que no Antigo Testamento a salvação era por obras. Não, mas a gente não prega isso. Ah, não, mas vocês pregam. Mesmo você falando que não prega muitas dessas coisas, falsas acusações, essas falsas acusações ainda são jogadas nas nossas costas. Então, a cruz não foi um plano B. Como então diz o título da nossa live, nós não pregamos assim. Nós pregamos a fidelidade da palavra do Senhor. Espero que essa live tenha sido elucidativa para você. Caso você tenha alguma dúvida, mas você falou bastante sobre dispensacionalismo, eu ainda sou um pouco cru, eu não sei o que significa, o que é dispensacionalismo, uma visão dispensacional. Meus irmãos, aqui na plataforma do YouTube, aí no site da nossa igreja, nós temos uma sequência de estudos feitas pelo pastor Vitor sobre as 7 dispensações, explicando sobre dispensações. Então, não seja leigo nesse assunto, então seja aplicado, busque esses vídeos, por exemplo, que você vai ver uma explicação clara que o nosso pastor ele fez sobre dispensacionalismo. Então, não fique com a dúvida, né? Não fique com a dúvida na sua mente, no seu coração, mas vá buscar a resposta. Evidentemente, eu não quis aqui explicar intencionalmente o que é, né, toda a visão dispensacional, porque a gente não tem esse tempo aqui, né? Você precisaria ficar me acompanhando aqui no YouTube talvez uma semana todinha para ter uma explicação mediana sobre o dispensacionalismo, né? Porque é bastante coisa, bastante conteúdo. Então busque esta série de estudo dispensacionalismo. Vai aí na parte de busca, de procura, coloca ali dispensacionalismo, pastor Vitor, e você então vai ter ali toda a série de estudo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, espero que você tenha se deliciado com esse estudo aqui.